Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Corra para perto do pastor. Esse texto quem escreveu foi a irmã Bárbara Cabral, então eu não escrevi. Ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então podemos iniciar orando? Amado e glorioso Deus, pedimos a tua bênção para que possamos entender a importância que é correr sempre para os braços do pastor, ouvir a sua voz. Fica com a gente nessa reflexão e que nós possamos realmente aproveitá-la de forma prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, irmãos, então a nossa leitura de hoje está no livro de João, capítulo 10, versículos 25 a 28. E diz assim: Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrastá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Amém? Bom, então o versículo aqui escolhido pela irmã Bárbara Cabral foi de número 27 e diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então a irmã conta aqui que quando ela era criança, ela morou numa vila lá no Rio Grande do Sul. E essa vila ficava perto de uma fazenda. E lá na região dos Pampas, as pessoas usavam as pradarias dos campos para criar animais. Então, muitas vezes, algumas vezes ela correu atrás de ovelhinhas, tentando abraçá-las e nunca conseguiu. Quando as ovelhas sentiam que estavam chegando por perto, elas formavam um grande grupo e corriam para perto do pastor. Eu sei que isso é verdade porque eu também já tentei abraçar ovelhinhas, viu? E não consegui. Isso aconteceu aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste, onde eu morava. Tinha um homem lá que tinha ovelhinhas e pelo contrário, eu fui levar cabeçada de que depois vinha saber não era a ovelha, mas era o carneiro, porque quando ele se sente ameaçado, ele dá cabeçada. Enfim, são coisas que a gente tem que aprender, né? Então ela aprendeu algumas lições que ela julga bem preciosas com as ovelhas e que ela vai compartilhar conosco. A primeira dela é que as ovelhas olham para os lados para ver se estão perto uma das outras. Como rebanho de Deus, a gente também precisa de uma congregação, como está lá em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então aqui em Hebreus diz para a gente não deixar a congregação, né, irmãos? Então a gente tem que continuar juntos, né? Tem aquelas pessoas que preferem ser desigrejadas, mas a palavra diz que nós temos que congregar sim. Também a gente deve proteger os nossos irmãos. Isso está em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, às vezes, a gente pode achar que não tem nada a ver com a vida do outro, que aquele problema não é nosso, que acabou o culto, a gente tem que ir correndo para casa, não é? Para fazer o almoço, ou então para pedir a pizza do domingo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que levar a carga um dos outros. Outra coisa é que a ovelha longe do rebanho, vira comida de lobo. Ezequiel 34, 16, diz assim: A ovelha perdida buscarei, e a descarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacento-a-las-ei com juízo. O crente fora da igreja cai nas garras de Satanás. Então ele escolheu aqui o Salmo 133, 3.
como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a bênção está perto do Senhor, não é? Não está longe dele. Longe dele nós caímos nas garras de Satanás. E o outro versículo é o Provérbios 27:17, que diz: com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então assim as pessoas juntas vão se entender e se melhorar. Outra coisa que ela coloca aqui é que as ovelhas, elas fogem ao menor sinal de perigo. Elas não esperam a ameaça chegar perto, pois elas sabem que será tarde demais para começar a correr. Então a gente tem que fugir de tudo que pode nos afastar da nossa fé. Então temos que ter discernimento. Às vezes as pessoas, aquilo que vemos parece tão inocente, né? Tá passando na novelinha das 6, isso aí não tem problema. É uma piadinha maliciosa, mas é tão curtinha, né? Então a gente tem que estar atento para tudo aquilo que vai levar a gente para longe do Senhor, né? E aqui temos os versículos. São 3. 2 Timóteo 2:22, que recomenda assim: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então aqui os irmãos podem ver, vou repetir, 2 Tiago 2:22, a Bíblia não está falando assim: olha, por favor, olha, faz essa misericórdia, ai fofo, foge das paixões da mocidade, olha, segue a justiça e a fé, queridinho. Não, é imperioso, é um verbo que diz assim, ó, foge. Não está dizendo por favor, é uma ordem, é um imperativo. Foge, segue. Então não é, fofa, por favor, não. É um mandamento, né? A gente tem que seguir o que a palavra está dizendo. A gente tem que fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé e o amor e a paz. Outra é 1 Coríntios 6:18, que o verbo também está no imperativo. Fugir da fornicação, que a fornicação é imoralidade sexual, né? Fugir de todo o homem que comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E 1 Coríntios 10:14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, de novo, é um verbo que é imperativo, fugir, foge você, fugimos nós. Então, idolatria não é só a ídolos feitos de pedra, madeira, não. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então, a palavra está dizendo que a gente deve fugir da idolatria. Bom, então como as ovelhinhas fogem a qualquer sinal de perigo, nós também temos que fugir das coisas que não agradam ao Senhor. A terceira coisa que ela coloca aqui é que as ovelhas, elas passam a maior parte do tempo olhando para cima, buscando ouvir a voz do seu pastor para ficar sempre perto dele. Então ela sugere que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, como está escrito lá em Hebreus 12:2. Cadê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele está lá sentado à direita de Deus, e o nosso dever é olhar para Jesus. Para quê? Para buscar o nosso alvo e a eternidade com Deus, que está em Filipenses 3:12-14. E diz assim, olha, não, o apóstolo Paulo está falando, né? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo recomenda, que nós prossigamos para o alvo. E eu queria aqui acrescentar algumas coisas que eu achei interessante, porque me ocorreu assim, por que será ovelha, né? Por que será que Jesus falou que ele era um bom pastor?
Aí lógico, eu fiquei aqui atenta às coisas que estavam no manancial, né? Que a ovelha fica sempre olhando uma para outra, que ela foge ao menor sinal de perigo e que a gente é ovelha do pasto de Deus, mas eu fiquei curiosa. Aí eu anotei algumas coisas que eu achei que os irmãos talvez não saibam sobre as ovelhas, mas se saibam é bom relembrar. Primeira coisa é que as ovelhas elas são chamadas de ruminantes, porque elas têm 2 estômagos. Não é como outros animais, tipo cachorro, elas têm 2 estômagos. Então isso consegue o quê? Ela digere o grão e aquilo volta e digere. É como a gente deve fazer com a palavra de Deus, quando a gente reflete, né? Então agora aqui, a gente junto, a gente tá que nem a ovelha, né? Come o alimento, e aí vamos estudar a palavra, vamos meditar nela, e aí a gente fica indo e voltando com aquilo sendo ruminado para que a gente possa aprender como as ovelhinhas. Outra coisa que eu achei muito interessante é que as ovelhas ou elas são brancas ou elas são pretas, não tem ovelha de outra cor. Então assim, as ovelhas castanhas, na verdade, elas estão sujas. Então a gente tem que prestar atenção nisso, que tipo de ovelha nós somos, né? Brancas ou pretas. Então, eu achei super interessante isso, né? Que nós não sejamos ovelhinhas sujas. Outra coisa que é interessante, que Jesus sabia muito bem, apesar dele ser carpinteiro, é que a ovelha não bebe água parada, ela só bebe água viva. Então, isso nos leva à analogia que Jesus fala, né? Pra gente beber da água viva. Então, ela só vai beber água parada se não tiver outro jeito, porque senão ela vai beber água corrente. Outra coisa que as ovelhas não sabem que sabem, é que elas podem nadar. Então, aparentemente, a ovelha não sabe nadar, mas se houver uma inundação, ela sai nadando. Então, a gente também, muitas vezes, a gente desconhece a nossa capacidade de dar conta da nossa natureza e acaba fazendo coisas incríveis, ajudadas pelo nosso pastor. É importante dizer que no Brasil tem mais de 13 tipos de ovelha, e lá no País de Gales, antes dele ser tomado, antes de ser habitado, tinha mais de 2.300, 2.400 tipos de ovelha. Então, assim, é normal, né, que existam muitos tipos de ovelhas em muitos tipos de lugar, mas assim, a gente tem que respeitar todas as ovelhinhas, né? Porque elas são variadas, mas são ovelhas também. E nem todas são do mesmo aprisco, mas são do aprisco de Jesus. Outra coisa, se uma ovelha for virada de pata para o ar, ela não vai conseguir se desvirar. Ela fica de pata para o ar, e se ela ficar muito tempo de barriga para cima, ela morre. Então, por isso que ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de alguém que a ajude, né? Então, é importante que a gente saiba que não existe comunidade cristã de uma ovelha só. Não tem comunidade cristã de uma ovelha só. Então, a gente tem que viver em comunidade, né? Ajudar os irmãos, aqueles que estão de patinhas para cima. Outra coisa é que algumas ovelhas fazem bé, outras fazem muito, como as vacas. Então, nem todas elas balem iguais. E tem ovelha que quase não se ouve o balir, mas cada uma se esforça de uma forma diferente, mas todas são amadas pelo pastor. Então, outra coisa é que a ovelha ela não gosta que fica fazendo festa no seu pelo. A alegria da ovelha está quando ela é tosquiada. Então, a verdadeira ovelha, ela tem alegria em dar. Então, se você conhece ovelhas que preferem receber, tem alguma coisa errada com ela, porque as ovelhas têm alegria em serem tosquiadas, em dar a sua lã. Então, outra coisa é que a ovelha não tem dente incisivo, elas não rosnam, elas não latem, elas não rugem. A ovelha não murmura, não tem os dentes para isso. Outra coisa é que uma ovelha não tem visão muito poderosa. Na verdade, ela não alcança mais que 20 metros. Então, se não tiver um pastor para guiar uma ovelha, ela vai atrás da outra. Ela vai seguindo a ovelha mais próxima, sem questionar o seu comportamento. Eu achei isso super importante. Então, voltando ao nosso manancial, a Bíblia diz que a gente é ovelha do pasto de Deus, como diz lá em Salmos 100, versículo 3. Sabia que o Senhor é Deus,
Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos o povo seu e ovelha do seu pasto. Isso é maravilhoso, né? Então, que a gente possa correr para perto do pastor Jesus e não ficar correndo atrás de outras ovelhas, porque não escuta o pastor, pois só em Jesus encontramos segurança e vida eterna. Como está escrito lá no Salmo 23, que eu vou ler na minha versão aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande no vale escuro como a morte, não terei medo, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete perante mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmo 23. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né, que a palavra de ordem que é saudades.